Hoje nós vamos fazer uma reflexão pelo olhar da doutrina espírita sobre o nosso amado país, esse país gigante chamado Brasil, sobre o brasileiro, o povo brasileiro, todos nós que estamos aqui, para que a gente possa entender sobre a ótica espiritual, por que estamos aqui, de onde viemos, qual a nossa missão individual como espíritos e a nossa missão coletiva como brasileiros. Entendermos também as origens espirituais e o propósito do Brasil dentro dessa grande colcha de retalhos que é o nosso planeta Terra, que é uma pequeníssima fração do que é o universo que Deus criou. E para iniciarmos, nós vamos falar um pouquinho sobre o coração brasileiro. Nós já ouvimos muito, o Brasil é o coração do mundo. E muitos de fora nos pedem, por que o brasileiro chora tanto, se emociona, abraça, ri? Parece que as nossas emoções estão todas à flor da pele sempre, Tanto as boas como as ruins. Temos instintos bons, mas por vezes vemos instintos também de violência, de agressividade. Mas diferente de outros povos, que muitas vezes são mais racionais, mais frios, o brasileiro tem um coração grande. Ele se sensibiliza, ele sofre, ele vibra junto nas suas conquistas e nas suas derrotas. Mas sobre o olhar da doutrina espírita, qual o significado de tudo isso? E nós vamos utilizar hoje um embasamento de um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, nosso grande mestre Chico Xavier. E aliado a isso também, os conceitos e ensinamentos da doutrina espírita sobre essa visão, para que a gente possa entender o Brasil e o brasileiro pela ótica espiritual. E tudo começa lá no início, na escolha espiritual do Brasil. Imaginem Jesus sendo o grande presidente, o grande governador espiritual de todo o mundo, de todo o planeta Terra. E Jesus, sendo esse coordenador espiritual, ele determina propósitos para cada nação. Cada país, cada nação, cada continente tem um propósito específico dentro da sua obra. Algumas civilizações foram escolhidas pelas conquistas tecnológicas, pela ciência, pela cultura, pela defesa e pela justiça. Olhemos alguns exemplos. E a gente pode reconhecer isso, inclusive, nas obras e nos ícones de cada país. Lá nos Estados Unidos, a gente vê a Estátua da Liberdade como o maior símbolo. Isso nos traz um significado de liberdade, de justiça, de uma certa proteção do mundo. Na Europa, a gente vê na arquitetura espanhola a beleza da arquitetura, na Itália, o design, na Alemanha, a engenharia. E no Brasil? Qual o maior símbolo do Brasil reconhecido no mundo inteiro? O Cristo. E não basta ser o Cristo, ele está de braços abertos, talvez em cima de um lugar mais lindo que exista nesse país. O Cristo Redentor de braços abertos traduz a grande missão espiritual do Brasil. E a história desse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nasce nessa escolha de Jesus pelo nosso país, com o objetivo do Brasil ser um exemplo de espiritualidade. Mas por que Jesus escolheu o Brasil? Ele sendo governador, por que isso aconteceu? Então, os ensinamentos e a literatura espírita nos conta que lá, no final do século XIV,
Jesus sentiu que havia uma incompreensão dos seus ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus estavam sendo conduzidos por um caminho que não era o propósito inicial. Muitas vezes a religião estava sendo usada para dominar povos, através do nome de Deus se conquistava o poder, a própria igreja se perdeu em muitos desses caminhos, e ao invés de procurar a felicidade, estávamos escravizando, estávamos explorando, estávamos usando a religião como modo de conquista e causando infortúnios coletivos. Isso na Europa deixou marcas profundas. Tanto é que até hoje muitos veem a religião na Europa ainda com marcas profundas de dor por esses desvios de conduta. Então Jesus e sua caravana saem mundo afora para ter um olhar sobre os países e continentes que ainda não haviam sido povoados ou tão povoados. Países que havia uma beleza formidável. Imaginem o que era o Brasil antes da colonização. Havia aqui uma natureza esplêndida, praias, florestas, frutos, rios, tudo tinha aqui, era o paraíso na terra. E aqui existia uma população indígena que respeitava a natureza, que cuidava disso como sua verdadeira casa. Então, Jesus viu aqui que seria o celeiro perfeito para começar a estabelecer as bases do seu novo evangelho. Começar uma história nova e aqui fazer com que o seu evangelho tivesse prosperidade. E assim foi escolhido o Brasil. Outros países passaram por isso na antiguidade, a própria Grécia, Roma, tiveram essas tentativas de evangelização. Mas o plano para o Brasil era maior. Era o Brasil ter uma expressão de imortalidade do espírito, representando o início de uma ideologia nova, livre. A própria colonização do Brasil marcou isso, Primeiro, existiam os índios, simples, nativos. Depois chegaram os europeus, com senso de justiça. E depois chegaram os africanos, os escravos, que foram exemplos de humildade e de abnegação. Jesus traz o seu evangelho da Europa para começar, e da Palestina para ser proliferado aqui, pouco a pouco. A civilização é uma obra de Deus com o objetivo de progredir os espíritos que nela vivem. Mas por que nós vemos no Brasil, então, tanta corrupção, tanta depravação, violência, insegurança, se o propósito dele foi evangelizar? É aí que a história começa a ficar interessante. Porque quando Jesus arquitetou esse plano, ele convidou Ismael. Ismael é o nosso governante espiritual aqui do Brasil. E precisávamos colonizar esse país com espíritos. Só tínhamos os índios aqui, alguns portugueses chegando. E aí Jesus diz a Ismael: Ismael, vá pelo meu mundo, procure os espíritos mais necessitados, os corruptos, os assassinos, os ladrões, os pervertidos, junta tudo e manda para o Brasil. E cá estamos. Então, junto com tudo isso, Deus também, e Jesus, manda para cá médicos espirituais, espíritos de alta ordem, professores espirituais, espíritos do mais alto escalão. Olhemos Chico Xavier e tantos outros que passaram por aqui. E aqui vira então um grande hospital espiritual, onde trazemos espíritos que muitas vezes estão tendo a última oportunidade de se regenerar, sendo auxiliados por muitos e muitos que estão aqui para ajudar. Recebemos todo mundo de braços abertos.
tem alguma relação com o que é o brasileiro hoje? Nós recebemos todo mundo. Dá guerra em algum país, vem para o Brasil. Venezuela está com problema, a gente recebe todo mundo aqui. Não fazemos guerra com ninguém. Então tudo isso é arquitetado para que a fraternidade impere no Brasil. A nossa grande missão é a fraternidade. E Jesus diz o seguinte: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes e para os sofredores. Então, se ele quer levar para o Brasil o seu evangelho e o seu exemplo de amor, como que ele ia trazer para cá só espírito evoluído? Se a missão dele foi amar, foi evangelizar, foi contribuir para que esses espíritos avançassem. E esse foi o grande trabalho arquitetado por Ismael e por Jesus. E tem um trecho da literatura de Emmanuel, que foi o grande guia espiritual de Chico Xavier, que nos diz o seguinte: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Jesus, que é o governador da terra, proclamou que o nosso país seria o coração do evangelho dele. No nosso solo foi predito que os povos aprenderiam a lei da fraternidade universal. Foi marcada a programação de reencarnação de muitos espíritos puros com o objetivo de ensinar o evangelho de Jesus. E por que escolheram os portugueses para colonizar aqui? Nós já percebemos que todo o restante da América Latina é espanhola e só aqui ficou português. E o Brasil não foi dividido, ele continuou unido, porque o coração do Evangelho ele não poderia ser dividido. E os portugueses, dentro de tantos povos europeus, foram escolhidos por serem identificados naquela época como os de coração mais puro, os que menos interfeririam nesse propósito divino de Jesus. E é por isso que os portugueses chegaram até aqui e lutaram contra muitos outros países para manter essa soberania do coração e da pátria do Evangelho, sem mesmo saber. Era chegada a hora do início de uma nova era do cristianismo. E o que será o Brasil do futuro, ou uma civilização mais justa no futuro? Uma civilização que tem uma progressão espiritual. Seria uma civilização não necessariamente melhor financeiramente, melhor tecnologicamente, mas principalmente com menos egoísmo, menos orgulho, com menos ambição material, com hábitos mais intelectuais do que materiais. A justiça se exerce com mais imparcialidade. O fraco sempre encontra apoio no forte. E a vida do homem e suas crenças são respeitadas, independente do que seja. Existem menos infelizes. E o mal começa a sucumbir ao bem. Mas o caminho é longo. É necessário gerações e gerações, encarnações e encarnações, para que isso se cumpra. E diante dessa missão, as atividades políticas e econômicas são secundárias. É por isso que dificilmente o Brasil vai ser a maior potência econômica do mundo, porque não é a nossa grande missão. A nossa missão é ser uma potência espiritual. Um exemplo de fraternidade e de coração para o mundo inteiro, de equilíbrio. Essa é a nossa grande missão. E o que significa o simbolismo do coração, né? O coração do mundo? O coração é o órgão que bombeia, né, as nossas veias, que faz com que o sangue ande pelo coração e nos mantenha vivo. Então, essa missão do coração brasileiro é a missão de irradiar amor.
irradiar paz, irradiar fraternidade para todas as nações. Tanto para quem está encarnado como no plano espiritual. A doutrina também nos traz relatos que durante a Segunda Guerra Mundial, onde milhões e milhões de desencarnados foram para o lado de lá, vítima das guerras, existiam colônias espirituais no Brasil que recebiam esses espíritos, amparavam esses espíritos do lado de lá, conduzindo eles para um atendimento no plano espiritual. Então, não é só a missão de quem está aqui encarnado. Os próprios espíritos que atuam junto ao Brasil têm uma missão no mundo de amor, de receber esses espíritos e ajudarem eles, inclusive, a melhorarem do lado de lá, aprenderem, para que voltem aqui com suas missões. Então não adianta a gente reclamar do político de hoje. A gente não precisa se conformar, mas a gente precisa entender que a missão deles é justamente resgatar aquilo que eles erraram lá atrás. Eles estão tendo a oportunidade hoje de servir para conseguir reparar aquilo que fizeram de errado lá atrás. Infelizmente, muitos deles sucumbem a essa nobre missão. Mas cabe a cada um responder pelos seus atos e pelas responsabilidades e oportunidades que Jesus colocou em suas mãos. Se não for aqui, vai ser nas próximas encarnações. Uma hora o espírito se depura. E muitas nações também criaram karmas coletivos, né? Nações que guerrearam, que invadiram. E hoje a gente vê essas mesmas nações sendo invadidas de volta. Então, é só assistir qualquer noticiário que nós vamos ver aí países europeus que invadiram países da África no passado, colonizaram. Hoje os africanos estão voltando para a pátria mãe que os invadiram. E eles invadiram, mas agora não aceitam ser invadidos. Então, claro que isso tem um propósito de evolução comum e de resgate comum, para que um ensine o outro, um tolere o outro e consiga se evoluir em conjunto. E o Brasil, dentro de tudo isso, também teve alguns karmas, né? Divaldo Franco nos conta que o Brasil tem 2 karmas principais através dos tempos. O primeiro deles foi a escravidão, a escravatura lá no início. E é por isso que hoje a gente liberta e recebe todo mundo. De certa forma, a gente está compensando e curando aquilo que nós criamos lá atrás, que os portugueses criaram lá atrás. Isso é um karma do país. E viemos fazendo isso. O outro é a Guerra do Paraguai. E através de Itaipu a gente fornece energia ao Paraguai para ir também amenizando o mal que fizemos lá atrás. Então, é para a gente entender que mesmo na geopolítica existe a bondade, o amor e um plano maior divino. E nisso tudo nós chegamos ao papel do Espiritismo. O Espiritismo nasce na França. Por que ele nasceu na França e não nasceu no Brasil? Ou na Argentina? Ou no Chile? Ele nasce na França para que ele ganhasse expressão. A França era muito respeitada culturalmente. Tudo que nascia na França tinha muito valor. A cultura francesa, a arte francesa era muito respeitada. Então o Espiritismo nasce lá para que ganhasse força, para que depois, com o tempo, venha para o Brasil e aqui consiga expandir sem restrições. Por quê? Porque nós acolhemos. Existiam menos barreiras para que aqui o Espiritismo crescesse. Mas não é só o Espiritismo, gente. A missão de evangelizar, de espiritualizar, ela está presente em todas as religiões. Vamos aos números. Maior país do mundo de católicos. São 123 milhões de católicos no Brasil.
43 milhões de evangélicos, segunda maior população de evangélicos, e primeira nação espírita do país com 30 milhões de espíritas, em franco crescimento. O Brasil se tornou o maior país espírita do mundo. Mas existem desafios. Nós temos aqui problemas sociais, nós temos a violência, porque novamente continuamos neste hospital. E como é que a gente quebra esse ciclo? Como é que a gente cumpre a nossa missão? Como é que nós nos regeneramos e regeneramos com isso o nosso país? Através do chamado de Jesus. E Jesus, em uma passagem, ele diz o seguinte: sede perfeitos. E a gente olha para nós e diz, esse tema perfeito é profundo. O que é ser perfeito? Ser um espírita perfeito. Aos olhos da doutrina espírita, a perfeição total só cabe a Deus. Deus é o único totalmente perfeito. Mas cabe a nós buscarmos uma perfeição relativa. Caminharmos de degrau em degrau nos melhorando, porque se nós quisermos melhorar o país, a primeira ação é com nós mesmos. É com a reforma íntima. É olharmos para dentro de nós. Não adianta eu querer melhorar minha esposa, meu filho, eu vir aqui falar para vocês, se eu não tiver um compromisso comigo mesmo. E essa é a nossa maior batalha, esse é o nosso maior inimigo, é a nossa maior dificuldade. A gente rapidamente faz um texto de 10 páginas sobre o defeito de todo mundo. Agora os nossos, dói olhar para dentro. Então a mudança começa dentro de nós, essa vigilância de pensamentos, a vigilância nas palavras, a vigilância de ações. Tentarmos identificar quais são as nossas sombras e devagarinho, uma por uma, tentarmos dia após dia, buscarmos esse autoconhecimento e essa melhoria contínua, o olhar para dentro. O segundo modo de a gente colaborar para essa arquitetura de Jesus é a caridade. Após estarmos conseguindo nos ajudar, procuremos ajudar os outros. Através da caridade. E a maior frase do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Quando estamos ajudando, de certa forma, também nos ajudamos. E o ajudar existe de diversas formas. Uma palavra amiga, um ouvido, um ombro, uma doação, a paciência. Talvez essa é uma das mais difíceis. E a terceira e principal, o perdão. O perdão e o amor ao próximo. Primeiro, o perdão a nós mesmos, porque em determinados momentos da vida nós podemos ter errado, podemos ter cometido deslizes, mas se a gente parte do pressuposto que nós éramos parte daqueles espíritos que estão aqui dentro de um hospital para se melhorar, como que a gente imagina nunca errar? Eu brinco sempre, né? A gente deveria nascer com uma placa na perna escrito com defeito. Porque se nós estamos aqui, algo temos para melhorar. Ou a paciência, o orgulho, o egoísmo, a ansiedade. Algo nós temos. Se nós fôssemos perfeitos, nós estaríamos em outros planos. Na escala evolutiva, de 0 a 5, nós estamos aqui no 2. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. A regeneração está na escala 3, falta mais 2 ainda para chegar no 5. Então nós estamos mais para a escola do que para a formatura na faculdade. Então, meus irmãos, a missão do Brasil começa onde? Dentro da nossa casa. Dentro de nós mesmos, cuidando de nós, cuidando de nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido.
das pessoas que trabalham conosco, das pessoas que convivem conosco, sendo exemplo vivo de Jesus, cada um no seu tempo e respeitando o tempo dos outros, porque nós não sabemos o que todo mundo passou até chegar aqui. Haroldo Dutra, numa palestra dele, traz um relato muito interessante, que quando Jesus estava na cruz já, caminhando para a sua morte, um dos últimos atos de um soldado romano foi pegar uma lança e cravar em Jesus, mesmo Jesus já não tendo mais reação nenhuma, um ato de pura maldade, para fazer ele sofrer. E esse soldado romano foi passando de encarnações em encarnações, e um dia Jesus encontrou ele e disse para ele o seguinte: lembra lá de trás, eu sempre te perdoei, mas você tem uma grande missão agora, se você aceitar. Você vai reencarnar como Dom Pedro II, para começar no Brasil uma história nova do meu evangelho e do meu ensinamento. Você vai ser um obreiro junto a tantos outros espíritos que ali vão formar esse país maravilhoso. A espiritualidade nos garante que o Brasil nasceu, progride e será um farol de luz para o mundo. E isso depende da nossa conduta dia após dia, um modelo de fraternidade, um modelo de espiritualidade com todos os desafios. E o maior deles é a nossa transformação moral. O Brasil será aquilo que nós fizermos deles, aquilo que nós fizermos com a nossa vida, com esse intuito de mudança e de evolução íntima. Obrigado a todos.